Saudações, mestre líder aqui. Vamos trocar algumas ideias, se vocês me permitem. Mas antes vamos ouvir uma pessoa que parece saber mais que eu. بخافش من ناس زيهم هذول الجبنة، بخافش منهم زي الفيران. يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات يبقوا يتزروكوا بين الدبابات، خايفين منا احنا، يعني مدنيين بس هم ارادتهم ضعيفة، خوفهم لدرجة الجنون، يعني مش طبيعي عندهم الخوف. احنا ما بنخاف منهم، شو ما عملوا فينا ما بنخاف منهم. اسلحتهم نزلت علينا زي المي، لانها نزلت من ايدين فاشلة، نزلت من ايدين خايفة، من ايدين مرخية. Muito bem, o Bernhard publicou um texto no New of Alabama, que é outro meio imprescindível para quem discute geopolítica. Ele comentou algumas coisas que eu tenho que repercutir. Ele começou fazendo um levantamento do que de fato é o Estado de Israel. É um empreendimento colonialista, O que querem os empreendimentos colonialistas? Bom, nós tivemos vários ao longo da história. Portugal no Brasil, a Espanha no restante da América Latina, tivemos a Inglaterra no atual leste dos Estados Unidos, tivemos os americanos nas terras a oeste dos Montes Apalaches. E a gente, portanto, compreende que empreendimentos colonialistas são diferentes de empreendimentos do tipo Império Romano, ou mesmo o Império Britânico no Raj, né? Que foi imperialista. O Raj britânico foi imperialista, mas não foi colonialista. Colonialismo é diferente. Colonialismo passa por você substituir a população nativa por uma vinda de fora. E é exatamente isso que a gente vê no Estado de Israel. A população nativa, original, que vive lá há milhares de anos, os palestinos, estão sendo substituídos por uma população invasora de origem normalmente europeia e norte-americana. Então, o Estado de Israel é um empreendimento colonialista. Vamos repetir? Porque populações vindas de fora, principalmente da Europa, mas também dos Estados Unidos, além de outros locais, estão buscando substituir uma população nativa, a dos palestinos. Então essa é a definição de colonialismo. O Estado de Israel é um país colonialista. Mais do que colonialista, também é uma nação que organiza um sistema tipo apartheid, né? Aquilo que a gente viu na África do Sul, em que a população nativa é despojada dos seus direitos, das suas propriedades, certo? Da sua cidadania, e acaba se tornando estrangeira no próprio território. Foi exatamente isso que aconteceu na África do Sul e a política na época dos Bantustões. Então é um empreendimento colonialista em regime de apartheid. Essa é uma excelente definição isenta do que representa o Estado de Israel. Só que o sucesso de uma empreitada colonialista está em você destruir ou assimilar a população nativa. Assimilar a população nativa não vai acontecer. Mas por características dessa população invasora, né, que é vinda da Europa, dos Estados Unidos, com os vícios, né, racismo, esse tipo de coisa de lá, eles não vão assumir o lugar da população palestina, não vão se misturar com a população palestina, porque eles querem eliminá-la. Perfeito, é isso, eles querem eliminar essa população nativa. Mas o que acontece é que eles encontram uma resistência muito grande. Não dá para simplesmente eliminar 4 milhões de pessoas. Na verdade dá. No passado já se eliminou bem mais pessoas. Os israelenses sabem bem o que é ser eliminado. Mas eu não acredito que eles consigam. Certo? Não acredito que eles consigam. A tal invasão por terra em Gaza não vai acontecer. Não porque eles não tenham vontade, mas por dois motivos básicos. Primeiro, eles não têm capacidade. Você pode ver que os Estados Unidos vão mandar para eles o que? Artilharia. Artilharia é arma de... Um espaço daquele é arma de covarde. Você vai fazer o quê? Você vai destruir os prédios. É só o que a artilharia faz, vai destruir prédios. Só que a população, a maior parte da população de Gaza e todo o exército que está lutando contra o Estado de Israel,
já está em túneis, já está dentro de túneis. Não adianta atacar bomba, não vai resolver. Não vão vencer a guerra assim, não vão vencer a guerra, como nós já falamos, com porta-avião, com fragata, com destroyer, com corveta. Isso não vai acontecer. Nem com aviação. Para vencer a guerra, ele precisa de coturno no chão, de infantaria. Falta munição e falta coragem. Não vão fazer isso. Não vão entrar nem em Gaza. E, por enquanto, esse chove não molha contra o Hezbollah no norte, é só isso, um chove não molha. Porque se o Hezbollah, que teve muito tempo, teve 17 anos para se preparar, desde a última vez que os dois exércitos se enfrentaram, e o Hezbollah ganhou, inclusive, expulsando os israelenses da maior parte do sul do Líbano, e além disso, eles também tiveram a experiência de combater o ISIS, né, uma criação do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é interessante, né, que nunca combateu os israelenses, combateu outros muçulmanos, não precisa dizer mais nada. Mas eles ganharam muita experiência de combate, derrotando o Estado Islâmico, coisa que Israel, na real, bombardear igreja, atacar hospital, não dá experiência de combate para ninguém, não. Certo? Então, Israel, na verdade, não tem como enfrentar o Hezbollah. E não tem como vencer o Hamas. Porque eles teriam que entrar. A Federação Russa, muito mais bem preparada, perdeu entre 25 e 40 mil homens, de maneira permanente ou por ferimento, para tomar uma única cidade, que é a cidade de Mariupol, que tinha cerca de 450 a 500 mil habitantes. Gaza tem mais de 2 milhões. Muito mais adensada, com muito mais túneis. Então, né, Israel não consegue. Não consegue. Eu nem estou falando. O Irã, eu concordo com a avaliação do Bergman, o Irã não vai entrar diretamente na guerra, só se for atingido. A Síria não vai entrar diretamente na guerra, só se for atingida, mas o Hezbollah vai acabar entrando. E o Estado de Israel não dá conta de uma guerra em duas frentes. Eles vão ter que arrumar um jeito, ou uma solução de dois estados, que vai excluir o Negev e Jerusalém Oriental, vai excluir o sul, ou, sei lá, uma federação. Mas, na boa, eles não vão vencer. A resistência dos palestinos é mais forte do que o ódio dos nossos irmãos israelenses, que, aliás, nem é compartilhado por todos os israelenses. É a mesma coisa falar que todos os brasileiros são iguais aos bolsonaristas. Não são, essa é a verdade.